Há pouco mais de 100 anos aconteceu no Rio de Janeiro aquele que seria conhecido como o maior carnaval de todos os tempos. As manchetes dos jornais da época traziam superlativos como um carnaval triunfante, apoteose de Momo, reinado da loucura. De fato, o carnaval de 1º de março de 1919, no Rio de Janeiro, foi uma explosão de alegria. E toda essa euforia coletiva tinha uma boa razão. Foi a grande celebração da vida depois da maior pandemia do século XX, a gripe espanhola, que deixou 50 milhões de vítimas fatais em todo o mundo e dizimou dezenas de milhares de vidas aqui no Brasil. É esse o tema de hoje, a retomada da alegria depois que acaba uma pandemia. Vem comigo. Engove After apresenta Saber Não Ocupa Espaço. A gripe espanhola foi uma pandemia do vírus influenza que surgiu em janeiro de 1918, se espalhou por todos os continentes, infectando 500 milhões de pessoas, o que na época correspondia a 1/4 da população do mundo. Calcula-se que o número de mortes tenha sido de 50 milhões. Quando a gripe começou, a Primeira Guerra Mundial, que envolvia há anos as maiores potências do Ocidente, ainda estava em curso. E com a desculpa de manter o ânimo das tropas e não alarmar as populações, as informações sobre a gravidade da doença na Alemanha, Reino Unido, França e Estados Unidos foram censuradas. Nos Estados Unidos, onde foram registrados os primeiros casos da gripe, o presidente americano proibiu a imprensa de noticiar os casos de morte. Como a Espanha não estava envolvida diretamente no conflito, as únicas notícias sobre a doença vinham da imprensa desse país. O próprio rei da Espanha, na época, Afonso XIII, foi acometido pela doença. Assim, foi criada uma falsa impressão de que a Espanha era mais atingida e passaram a chamar a epidemia de gripe espanhola. A doença chegou ao Brasil em setembro de 1918, com a vinda do navio mercante britânico Demerara, vindo de Lisboa, com várias escalas no Brasil, antes de seguir para Montevidéu. A bordo do Demerara havia tripulantes com diferentes estágios da doença que desembarcaram e disseminaram o vírus onde aportavam. A gripe se espalhou rapidamente e atingiu São Paulo, Salvador, Recife, Belo Horizonte, mas o Rio de Janeiro foi o mais afetado. Agora, imaginem que há 100 anos ainda não existiam antibióticos, não existiam respiradores e nem microscópios capazes de detectar e estudar o vírus. Como não tinha cura, os médicos receitavam tratamentos ineficazes à base de quinino, que era usado para a malária. A população, então, desesperada com uma epidemia que podia matar em questão de horas, tentava de tudo, desde canja de galinha até preparados caseiros à base de limão, coco, cebola, cachaça e fumo de rolo. Um desses preparados, que ficou muito popular em São Paulo, era a base de cachaça, limão e mel, e acabou resultando no que hoje nós conhecemos como a caipirinha. As autoridades sanitárias também tomaram medidas de prevenção, como o uso de máscaras, quarentena, isolamento social, fechamento de escolas, de teatros, clubes e comércio. Havia recomendação para lavar as mãos com frequência, evitar as aglomerações e não pegar transporte público. O sanitarista Carlos Chagas liderou o combate à gripe espanhola, abrindo hospitais de emergência e postos para atender a população. Mas a epidemia avançava rapidamente e as pessoas muitas vezes morriam em casa, já que os hospitais não davam mais conta. No final de outubro de 1918, a gripe espanhola começou a amainar no Brasil. Os doentes se recuperavam, as mortes diminuíam e a vida, pouco a pouco, voltava ao normal. Como disse Oswald de Andrade em suas memórias, a doença foi como veio. E para coroar o ano, em novembro, acabou a Primeira Guerra Mundial. No Rio de Janeiro, o ano de 1919 começou com o desejo de desforra e com o comércio se abastecendo de todo tipo de material para folia, como lança-perfumes, leques, bisnagas, serpentinas, confetes, fantasias de jardineira, baiana, arlequim, odalisca e muitas máscaras. Só que agora, máscaras de carnaval. A gripe espanhola era tema dos blocos e cordões e de marchinhas de carnaval. Enfim, depois de tanto medo e sufoco, o dia 1º de março de 1919 trouxe, como definiu o escritor Rui Castro, o Carnaval da Revanche, o mais animado de todos os tempos. Eram bailes e batalhas de confete em avenidas iluminadas, coretos com banda tocando, bondes lotados de jovens cantando, cortejos com carros abertos cheios de foliões fantasiados, blocos de todos os tipos, clubes fervendo de gente, ou seja, a folia real, oficial. Tudo isso nos mostra que, apesar de toda a dor, de tantas perdas, as pandemias passam.
nos mostra também que a ciência é o que nos salva, e a esperança ressurge, e a vida triunfa. Vamos nos vacinar, vamos nos cuidar, porque ainda celebraremos muitos carnavais com toda a alegria que sonhamos. Sempre bom saber um pouco mais, porque saber, minha gente, não ocupa espaço. Um oferecimento Engov After.